Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Data Visualization, Melhores Práticas em Análise de Dados aqui do PSEG. A gente dividiu esse curso em 9 momentos, né? No primeiro momento, a gente vai apresentar o conceito geral de visualização de dados, mas a gente vai ter que fazer uma grande diferenciação, que é dentro do mundo da visualização de dados, que são o que é um infográfico e o que é um dashboard, porque o nosso curso ele vai estar voltado principalmente para os dashboards, mas no mundo da visualização de dados a gente tem essas duas coisas, tá? Depois a gente vai falar sobre ferramentas e é importante porque uns 7, 8 anos para cá a gente começou a ter um conceito chamado Self-Service Data Viz, que é a possibilidade da maioria dos usuários poderem utilizar softwares para fazerem os seus dashboards. A gente não depende mais de uma consultoria especializada ou de profissionais especializados para montar os dashboards, tá? E a gente vai falar dessas ferramentas, né? Depois, a gente precisa falar de um assunto importante para quem se propõe a analisar dados, né? E eu vou mostrar para vocês que isso é uma coisa, é um conceito que dá muita confusão por aí, que é a diferença entre correlação e causalidade, né? A gente tem que entender o que é cada uma dessas coisas e como que elas se relacionam, tá? Depois, existe um conceito que está super na moda, que é storytelling. A gente precisa entender o que está dentro de, o que é storytelling, qual é a diferença de você apresentar uma mensagem com storytelling ou sem storytelling, né? Finalmente, design. Design não é como parece, design é como funciona. Então a gente vai ter uma aula especificamente para falar sobre design. É importante porque esses conceitos, uma das coisas que a gente vai falar, por exemplo, é como é que o nosso cérebro ele consegue capturar informações que a gente apresenta. E como a gente vai estar falando basicamente de elementos que são gráficos, né, então é importante que a gente entenda esses conceitos de design, tá? Depois, se a gente vai fazer dashboards, ou a gente vai fazer, por exemplo, apresentações em PowerPoint, é importante que a gente saiba como apresentar as informações, porque para cada tipo de gráfico que você vai apresentar, existem tipos corretos de elementos gráficos, de tipos de gráficos que você tem que usar, tá? Bom, a gente vai encerrar o curso com 2 aulas que vão falar sobre aqueles erros que são mais comuns que as pessoas, em geral, cometem quando elas querem transmitir algum tipo de informação usando elementos de visualização, né? E, na última aula, a gente vai falar de Bad Data Viz, né? Que são aqueles gráficos da vida real, né? Mas que tem erros que são crassos. Então a gente vai pegar e olhar alguns exemplos para que depois a gente não cometa quando a gente estiver fazendo os nossos materiais, os nossos dashboards, tá? Esse curso a gente vai passar, obviamente, que por muitos conceitos, né? Vamos explicar esses conceitos, explicar exemplos, né? Porém, é importante que vocês, naqueles assuntos que vocês queiram se aprofundar, entender mais, vocês tenham acesso a outros materiais. E por isso, vocês estão vendo aqui um link no vídeo, né? Nesse link, vocês vão ter acesso a uma ampla gama de materiais. São textos, páginas da internet. Eu vou citar aqui, por exemplo, vários TEDs, que são super legais e que são super importantes, e nesse material complementar vocês vão encontrar os links para esses TEDs, tá? Então, é importante. Agora, por que você tem que fazer esse curso, né? Qual que é o teu benefício, né? Terminando esse curso, o que vai acontecer, né? O que está aqui para você, né? Primeira coisa é o seguinte, aprendendo a mexer nas ferramentas, você vai ter uma capacidade de analisar dados muito superior ao que normalmente você hoje tem se você usa principalmente Excel, usando pivô, tabelas de pivô no Excel, ou eventualmente fazendo gráficos no Excel. Porque quando você trabalha com ferramentas de análise de dados, uma coisa que muda é que você consegue interagir com os dados. Então, por exemplo, você consegue selecionar uma determinada categoria que você quer olhar com mais cuidado e você vai ver que todos os gráficos do teu dashboard vão refletir
essa categoria que você está olhando, né? Então você pode fazer filtros e tudo mais. Então a sua capacidade de analisar dados ela é muito superior, né? Depois você vai aprender como melhorar a sua comunicação do ponto de vista visual, né? Então como é que a gente troca isso em miúdos? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, você vai ser mais efetivo quando você estiver transmitindo uma mensagem, né? Tudo que a gente está falando aqui hoje no curso, ele vale para esses dashboards, que são os dashboards que vocês vão montar, mas também valem, por exemplo, para uma apresentação em PowerPoint que você vai fazer na sua empresa, tá? Então você vai aproveitar muitos desses conceitos para as duas coisas, né? Bom, já comentei, vou comentar de novo para reforçar a questão do storytelling, que é um assunto que está bombando, é super importante, e eu vou mostrar para vocês a diferença entre você passar uma mensagem com e sem storytelling. Então é bom para você pegar e entender exatamente a diferença e os elementos, né, que compõem o storytelling. Finalmente, você vai ter acesso a uma coisa que eu criei já há alguns anos, chamado 14 mandamentos em visualização de dados, que você vai poder usar como se fosse um checklist. Então, quando você estiver fazendo um trabalho, um dashboard, uma apresentação, você vai poder deixar isso na sua mesa e olhar ali do lado, e quando você terminar ali, você pode ir lá, ticar se você está fazendo tudo certo de acordo com esses mandamentos, que na verdade são melhores práticas em análise de dados, sempre pensando que isso vai ajudar você a transmitir sua mensagem de uma forma melhor, né, aumentando a eficácia da mensagem correta chegar dentro da sua audiência. Então é isso e até a aula.